Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma aula. Nós vamos estar estudando o nono e o 10º livro, 1ª e 2ª Samuel. E eu quero deixar aqui para os irmãos uma coisa frisada e importante, que é que a partir de agora vai aumentar um pouco o nível de história. Então eu vou estar falando de geografia, né? Vou estar falando de inimigos de Israel, então vai ampliar, não que os assuntos eles vão aumentar o nível de conhecimento de forma mais difícil, porque tem muita gente aprendendo aqui que estão começando. Tem pessoas que estão começando do básico comigo, sem saber nada. Tem pessoas que já estão no nível mais médio, já entendem alguma coisa. E tem pessoas mais avançadas me acompanhando. Mas o intuito desses 66 livros do panorama que eu estou dando de cada livro é do intuito de um conhecimento básico, né, para a pessoa entender a estrutura do livro e o que o livro nos apresenta, mas muitas vezes eu já jogo alguma coisa a mais no conhecimento mais avançado e médio para os irmãos ir pegando também e aumentando mais a sua área de conhecimento, tem? Então não precisa ficar com medo, vai aumentar o nível, já estou, né, enfrentando muitas dificuldades, é difícil a Bíblia para quem quer aprender, né? A gente informa de forma básica, mas tem muitos assuntos complexos, difícil de entender, difícil a compreensão, né? Há 3 níveis de teologia na Bíblia, ao nível fácil, médio e o mais difícil, né? Que é o bacharel em diante, que vai para o doutorado, né? Tem formas mais fáceis, mais medianas e tem as formas mais difíceis de aprender. Mas eu vou aqui, irmãos, pode ficar tranquilo, trabalhar com os irmãos de forma simples para os irmãos entender. Então, não desista, papel, caneta, tablet, notebook, seus modos de anotação, não perca. Amém? Então, se você tiver alguma dúvida, pode estar aí me chamando aí, eu estou aí disponível para tratar as perguntas dos irmãos, as dúvidas dos irmãos. Amém, queridos? Então, aqui o resumo de 1 Samuel é a transição de Israel, né, de tribo, né, que era líder tribal. Deus levantava um, conforme eu falei nas aulas anteriores, Deus levantava um juiz, né, e aqui o Samuel vai ser o último juiz, e ele vai ser a transição de anarquia para monarquia, né. Então a gente temos que prestar bastante atenção, porque agora o conteúdo vai aumentar e você precisa estar ligado, porque senão você não vai aprender, porque o conteúdo vai expandir agora. Então, se a gente não tiver com as anteninhas ligadas, nossa, a gente vai perder o fio da meada. Mas eu vou tentar aqui de forma muito simples e correta e objetiva para passar para os irmãos não perder o começo, o meio e o fim. Então, o primeiro tópico aqui, eu vou falar de 1 Samuel, no mesmo vídeo eu vou falar de 2 Samuel, mas quando entrar em 2 Samuel eu já vou avisar no vídeo que eu estou entrando. Então, o resumo bem rápido aqui, nascimento e chamado de Samuel, né, do capítulo 1 até o verso 7. Ana ora por um filho e nasce Samuel. Deus chama Samuel ainda menino. Eli e seus filhos são julgados. A arca da aliança é capturada pelos filisteus e depois devolvida. E Samuel torna-se juiz e líder espiritual. Deus levanta Samuel no meio da crise. Eli e seus filhos já estavam contaminados, tanto de Eli não chamar a atenção dos seus filhos por ele ser o cabeça daquele lugar, né? Deus tinha padrões, como eu falei com os irmãos, eles tinham como andar, como se vestir, como socialmente, moralmente. Então Deus tinha as suas formas de cultuar, e os filhos de Eli se prostituía no templo e também pegava das ofertas que não era para eles. Os sacerdotes tinham, os levitas tinham a parte que era deles, mas eles pegavam o que era de Deus. Então, por muitas vezes Deus levantou profetas anônimos também, e eles foram alertados. Então eles foram por um dia para uma batalha contra os filisteus e perderam a Arca da Aliança, né? E Eli soube da notícia pela uma das suas noras,
casado com um dos seus filhos, e ele cai para trás e morre na cadeira, né? Quando ele soube da notícia, e os filhos deles são mortos na batalha. Por mais que esteja com a arca era o símbolo da presença do Senhor, que tinha o maná, que tinha as duas tábuas da lei, e também tinha a vara de Arão que floresceu. Toda a guerra era levada essa arca. Josué passou com essa arca quando ele invadiu Jericó, quando ele entrou no Rio Jordão. Várias e várias vezes essa arca foi símbolo de presença. A presença estava na frente de tudo e de todos, né? E Deus levanta nesse tempo de crise, né? Samuel, através de um voto que Ana fez, e todo mundo conhece essa história, né? Então esse tópico 2, o tópico 1 foi esses tópicos que eu disse, e já o ponto 2 e os tópicos é o povo pede um rei, capítulo 8 ao 12. Olha a transição aí entrando. Israel rejeita o governo direto de Deus e pede um rei, como outras nações, né? Olha o povo querendo imitar as outras nações. Samuel unge Saul como o primeiro rei, e Saul começa bem, mas com sinais de orgulho e desobediência, né? Olha aí. Aí vamos olhar o 3, a queda de Saul, capítulo 13 ao 15 de 1 Samuel. Saul oferece sacrifício indevido, desobedece ao comando de destruir totalmente Amaleque. Saul declara obedecer, Samuel declara para Saul, né? Obedecer é melhor do que sacrificar, e Deus rejeita Saul como rei, né? Então, o capítulo 13, 15 até o 15 de 1 Samuel vai falar da queda de Saul, a diversas iniciativas que ele teve, por mais que ele tinha a cadeira ali de rei, tinha a coroa, né? Deus havia colocado ele através do povo que escolheu também. Deus também, ele deserda quem ele escolheu por falta de desobediência. Tem muita gente hoje fazendo sacrifício em vez de obedecer, e Deus requer desde os tempos antigos a obediência mais do que o sacrifício. O quarto ponto, Davi surge como escolhido, capítulo 16 ao 20. Samuel unge Davi, um jovem pastor. Detalhe, ele unge escondido de Saul, com medo de Saul. Davi derrota Golias, Deus colocando ele no cenário. E a amizade entre Davi e Jonatas. Jonatas é filho de Saul, né? Não é porque ele era sucessor de Saul, ele quis ficar com o reino. Ele sabia que Davi era escolhido por Deus, e Saul começa a perseguir Davi por ciúmes. 21 vezes Saul tentou matar Davi por ciúmes e inveja, mas Davi nunca revidou da mesma maneira, né? Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou, porque Davi honrava a liderança e a pessoa de Saul. Olha que diferença, Davi, Deus, um homem segundo o coração de Deus. Fuga e provações de Davi. Davi teve que correr, se esconder para não morrer. Do capítulo 21 ao 31. Davi vive como fugitivo, mas se recusa a matar Saul. Mostra caráter, honra e confiança em Deus. Saul consulta um médium. Olha outro erro aqui de Saul, além daqueles que eu já falei, né, consulta uma espírita, né, uma mulher que adivinhava, uma mulher cartomante, né, para poder consultar Samuel. Samuel já tinha morrido, né? E outro detalhe também, irmãos, antes de fechar 1 Samuel, foi Samuel que escreveu, mas ele morre, né, em determinada fase. Samuel morre, então alguém continuou a escrever essa história, né? Então não sabe por certo quem continuou, mas quem escreveu a maioria de Samuel foi o próprio Samuel que escreveu. E Saul e Jonatas morrem em batalha contra os filisteus, né? E o que nós aprendemos aqui antes de entrar em 2 Samuel é que Deus escolhe sempre pessoas para o capacitá-los. Não precisa de pessoas estar capacitadas para Deus o escolher. Tem diversas vezes que Deus escolhe pessoas capacitadas pelo seu nível, né? Assim como Paulo, como Moisés, e eram pessoas letradas, mas Deus também escolhe pessoas como Saul, mas o orgulho entrou, né? Esse 1 Samuel é muito
forte para nós cristãos, e aquele que talvez esteja assistindo não tenha ainda um segmento, né? Mas aqui está a graça do Senhor a todo momento, né? E Deus é um Deus de justiça, é um Deus amor, mas também um fogo consumidor. É um Deus que não permite que a prática do pecado seja praticada de forma aleatória, de forma que seja uma forma assim de conduta diante dele. Temos que mudar. Viemos pecador, né, para perto dele, mas as nossas práticas pecaminosas temos que deixar para trás, né? Saul deixou o ego, deixou a soberba, deixou o orgulho tomar conta dele, começou a desobedecer, passar na frente dos decretos de Deus, dos estatutos, dos mandamentos de Deus, e foi rejeitado, né? O Espírito Santo saiu dele e pousou em Davi. E Davi é uma figura de um grande líder, né? Que a gente vai ver em 2 Samuel, e é uma figura de graça de Deus. Escolheu ele, por ele cuidar daquilo que não era dele, com amor, né? E a gente vai ver aqui em 2 Samuel, né, a vida de Davi agora. Tema geral: o reinado de Davi, conquistas, aliança, pecado, juízo e restauração. Essa figura ilustre chamada Davi, né, que qual me espelho muito na vida deste homem. Davi se torna rei, capítulo 1 ao 5, né? E um detalhe: Davi é consagrado 3 vezes, em casa, em Judá, né? Ele vai especificamente ali, né, em Judá, e ele vai ser consagrado a terceira vez, ungido com óleo em todo o Israel, né? Vamos aqui: lamento pela morte de Saul e Jonatas. Davi se lamentou. Davi reina primeiro sobre Judá, né? Depois sobre todo Israel, e conquista Jerusalém, tomando para si capital, Sião. E outra particularidade de Davi, ele extinguiu todos os seus inimigos, acabou de maneira completa. A arca e a promessa davídica, ponto 2, do capítulo 6 ao 10. A primeira parte do capítulo 1 ao 5, e agora do 6 ao 10 vai falar a arca e a promessa davídica. A arca é trazida para Jerusalém. Você lembra que lá em 1 Samuel ela foi levada pelos filisteus. Houve muitas pragas ali de hemorroida, muitas coisas que aqueles homens sofreu. O próprio Deus deles, né, caiu perante a arca por 2 vezes, né? Então eles mandaram de volta, mas ali já estava estabelecido, né? E durante a ida aconteceu muitas coisas. A arca foi parar na casa de Obed-edom, ficou 20 anos na casa de Abinadab, sacerdote, mas ele não teve um relacionamento com essa arca, e essa arca ficou 3 meses e trouxe prosperidade para a vida da casa de Obed-edom, porque ele se relacionou com a arca. E por fim, né, Davi, ele vai buscar essa arca. Vai acontecer isso, a aliança de Deus com Davi, seu trono seria firme para sempre, promessa messiânica, né, que após Davi veio vários outros reis, né, na linha de Judá, mas Davi seria o penúltimo. Quem ia seguir o trono de Davi era Jesus, né, espiritualmente. Davi vence vários inimigos ao seu redor. O 3, tópico 3, o pecado de Davi e as suas consequências, né? Essa segunda parte aqui, irmãos, que eu falei, foi essa parte que, né, que ele foi buscar a arca de forma errada. Deixa eu explicar aos irmãos. Carregada por bois, e tinha que carregar nos ombros dos levitas. É importante isso falar com os irmãos, tem muita coisa que passa, né, e a gente não fala, é muito assunto. Aí essa arca foi cair, né, a presença do Senhor caiu, né, e ia cair, né, a arca da aliança carregada de forma errada, meteu a mão e Deus o fulminou ali, né, porque tinha protocolos, tinha princípios a ser. Deus até quebra protocolos, mas princípio não. Então tinha princípios para Deus ali, e aquele princípio foi quebrado, e ali a arca foi para casa de Obed-edom. Depois de algum tempo, não muito tempo, Davi buscou a arca de novo, e buscou de forma correta, né? E o terceiro tópico: o pecado de Davi e suas consequências, capítulo número 11 até o verso número 20. Adultério com Betseba e a morte de Urias.
O profeta Natan confronta Davi. Davi se arrepende, mas colhe consequências: morte do filho por adultério, violência dentro da família, rebelião de Absalão, seu filho, e golpe de estado e retorno ao trono após a guerra civil, né? Davi vai ter muitos problemas após o seu pecado, mas ele confessa e deixa, se arrepende e alcança misericórdia de Deus. Eita, glória a Deus, isso é forte demais. Então, não foi de 99 acertos, um erro, mas isso para os homens é forma que essa acabou, mas para Deus continua a história de Davi. As consequências vieram, mas o perdão de Deus veio, limpou ele como isopo, né? Davi, ele é um dos salmistas, mas a maioria dos salmos dele, de grande maioria dos salmos são deles. Ele cantando um novo cântico, ele triste, mas cantando, ele se lamentando, ele falando que ele foi gerado em pecado, mas o mais visto, o Salmo 51, né? Não tires de mim a tua presença, Senhor, né? Não tire de mim, tire tudo, mas não tire a tua presença, né? Então, vale a pena ressaltar, se Saul, o primeiro rei de Israel, reinou por 40 anos, se ele reinasse na desobediência, até aí tudo bem, desobedecer, mas se arrepender, né? Não, conforme ele foi fazendo, ele foi, pô, eu sou rei, então eu posso fazer, estou estabelecido aqui, mas não. Davi sabia que ele era rei, mas ele sabia que ele dependia de Deus. Era uma grande diferença de Davi para Saul, né? Ele sabia que a força dele estava em Deus, né? E Paulo vai falar lá em Atos, né, que ele era homem segundo o coração de Deus, porque Deus ama um coração contrito e quebrantado. E os últimos capítulos, né? Últimos capítulos, capítulo 21, 24, e uma particularidade aqui que eu acabei falando antes de chegar lá na frente, mas é uma coisa que vocês precisam saber, e eu chegando lá vou falar de novo, que Saul reinou por 40 anos, Davi reinou por 40 anos e Salomão reinou por 40 anos. E lá na frente a gente vai ver que o reino se dividiu em dois, né? E o reino unificado, que é esse reino unido que eles falam, vai se dividir, né? Então, os últimos capítulos do 21 ao 24 de 2 Samuel é o ajustes de justiça e acertos finais, cântico de louvor de Davi e últimas palavras proféticas. Davi manda fazer um censo, mas peca por confiança própria. Olha só, não foi só apenas o adultério e a morte, mas ele falhou mais vezes também. Uma praga atinge Israel, Davi oferece sacrifício no lugar que se tornaria um local de templo, né? E outro detalhe, Davi não deixou, Deus não deixou alternativa, né? Para Davi construir esse templo. Ele resgatou todo o ouro, guardou, fez as suas finanças para poder construir o templo, né? Até Natan profetizou que ele seria, mas depois Deus mandou ele falar que não seria ele, porque ele tinha sangue nas mãos, não sangue do pecado, irmãos, mas sangue de guerreiro. Ele era um guerreiro, ele era um homem que lutava, arrancava muito sangue, era mortes e mais mortes, né? Davi era um guerreiro nato, né? Então, quem construiu o templo, mas quem fez toda a base de juntar, de ter esperança, foi Davi. E Salomão executou seu filho, o templo, né? A gente vai sair da tenda de Abraão, vai para o tabernáculo através de Moisés e vai para o templo através de Salomão. Um resumo geral em uma linha. 1 Samuel, Deus levanta Samuel, rejeita Saul e escolhe Davi. 2 Samuel, Davi reina, recebe promessas eternas, peca, mas é restaurado por Deus. Amém, irmãos? A gente faz muitas perguntas, porque Deus ele deixa às vezes algo acontecer, algo se aprofundar, mas Deus ele às vezes faz isso, irmãos, por causa da sua misericórdia. Talvez a gente está achando que Deus está muito paciente, que Deus está agradando mais um por estar esperando outros ou não, mas Deus ele sempre nos espera
porque ele é misericordioso. Então, ele esperou um retorno de Saul e não teve, né? Saul, ele ofereceu sacrifício na frente de Samuel. Saul não matou o rei de Amaleque, dos amalequitas. Saul consultou espiritismo. Saul fez diversas vezes, ele não esperou Samuel para oferecer o sacrifício, somente Samuel podia oferecer. E ele, por causa de um dia, alguns momentos ali, não faltava acho que nem um dia, ofereceu o sacrifício na frente de Samuel. E Deus, ele foi reprovando as atitudes dele, e ele, sabendo que estava errado, não teve atitude de se arrepender. E Davi pecou como nós pecamos, mas a diferença é que ele era dependente 24 horas por aquele lá de cima que nos está assistindo de perto. Amém? Qual a diferença de Davi para Saul? Saul, da tribo de Benjamim, homem comum escolhido pelo povo. Davi, tribo de Judá, escolhido por Deus, ainda jovem. Saul, ungido após pedido do povo por um rei. Davi, ungido enquanto Samuel, ungido enquanto Saul ainda reinava. Início do reinado de Saul começou bem, humilde. De Davi começou perseguição, mas confiando em Deus. Coração diante de Deus, Saul, desobediente, impulsivo, preocupado com a aparência. Davi, homem segundo o coração de Deus, arrependido e obediente. Saul tentou controlar Deus com o sacrifício. Davi buscava a direção de Deus constantemente. Saul desobedeceu na guerra contra Amaleque, sacrifício indevido. Davi, adultério com Betseba e morte de Urias. Saul justificava-se e culpava os outros. Davi reconheceu e chorou e se arrependeu. Saul governou com estabilidade e ciúmes. Davi liderou com justiça, coragem e unidade. Saul, inveja e perseguição. Davi, respeito e honra a Saul, mesmo sendo perseguido. Saul morre em derrota contra os filisteus. Davi morre velho, honrado, deixando sucessor. Lembra de Moisés deixou Josué e Josué não deixou ninguém. Saul, reino rejeitado, exemplo de desobediência. E Davi, aliança eterna com sua casa, promessa messiânica, né? Então, o cego lá de Bartimeu, né? Ele falou bem assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Davi era misericordioso, né? Davi tinha compaixão, assim como ele usou de compaixão, né, para aquele Mefibosete que estava em Lodebar, na terra de esquecimento, por causa da aliança que ele fez com Jonatas. Então, Davi era um homem de palavra, né? Davi, esse livro 2 Samuel, ele aplica-se muito na vida de Davi, as ações dele, tanto boas como ruins, né? O texto não esconde as ações de Davi e as ações de Saul no 1 Samuel, né? A gente vai ver a ação boa de Samuel, mas a gente vai ver ações ruins também do sacerdote Samuel, tentando defender uma pessoa que já foi rejeitada por Deus, né? Então, a gente tem que tirar lições desse resumo de 1 e 2 Samuel, aonde você encaixa, né? E o povo sempre desobedecendo a Deus, procurando mais as coisas do mundo do que as coisas espirituais, né? Sempre profanando, sempre dando valor à profanação, às coisas erradas, do que às coisas santas, né? A gente vai ver isso em toda a Bíblia Sagrada. Então, no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai estudar sobre os reis de Israel, a sucessão, né, de Davi e Salomão. A gente vai estudar 1ª e 2 Crônicas e 1ª e 2 Reis, né, para a gente ficar formalizado com 2 Samuel. Deus abençoe todos. Se inscreva, compartilha, curte e viva o melhor de Deus em sua vida. Quem é você, Saul ou Samuel?